Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia ou discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Será que seria pertinente? Será que Paulo poderia estar querendo dizer: quando eu era crente, eu falava como crente, eu sentia como crente, eu agia como crente, mas logo que eu cheguei a ser cristão, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com as coisas de crente, com o agir de crente, com o vocabulário. Eu mudei de estágio. Será que seria pertinente eu dizer isso? Pense sobre isso. Eu queria que você pregasse hoje comigo, que você meditasse. Será que seria isso quando eu era menino? Quando eu era infantil? Sabe? Quando eu ainda não tinha maturidade? Então o que eu fazia? Eu falava, agia, sentia como menino, me comportava. Mas logo que eu chego a ser homem, o comportamento de meninice, a infantilidade, ela dá lugar agora a uma nova postura. Alguém que para de rastejar e começa a voar, que vai para uma nova fase de sua vida. Me parece que dá para a gente fazer bem essa analogia. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu vi uma mensagem de pastor Silmar Coelho, e ele disse que estava fazendo uma obra na igreja dele, quando eles estavam carregando tijolos naquela correntinha. Passa o tijolo. E ele disse que alguém gritou: acabou o tijolo. Só que tinha um tijolo na correntinha, e ele fazia parte de algum momento daquela corrente, e ele não se preparou para receber o último tijolo que vinha. E aí o indivíduo, quando fez o movimento, o tijolo bateu, né? E rasgou. Eu não lembro a parte do seu corpo, se foi a cabeça, eu não lembro. E aí então saiu aquele sangue e levaram ele para o poço, e ele chegou lá e necessitou dar ponto naquilo. Enquanto estão dando ponto nele, ele começou a falar de Jesus para aquela pessoa que estava atendendo ele. Ele lembrou de anos atrás, quando seu filho havia cortado o pé, e ele levou seu filho para um posto de saúde para dar ponto. E enquanto o médico dava ponto no filho dele, o filho dele gritava de dor. E ele fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele disse que enquanto o menino dele gritava para receber os pontos, ele pregava para as pessoas que estavam dando pontos nele. E ele disse: a diferença entre a situação do meu filho e a minha é que ele era uma criança e eu sou um homem. Quando nós nos tornamos maduros, as coisas de crianças têm que ficar para trás, a meninice, e chega a hora que o crente precisa se tornar um cristão. É uma boa fase a fase do crente, é verdade, mas é muito importante nós entendermos. Coloca para mim Tiago capítulo 2, verso 19, porque nós vamos ver que como crente nós temos um colega bem legal. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem. Então, demônio também é crente. Dava até para fazer parte de nossa congregação. O difícil vai ser transformar essa fera num cristão. Então eu preciso que você entenda isso, porque a Bíblia está dizendo isso. Você crê, você é crente. Isso é o que o início do versículo, olha, tu crês, é uma coisa bem individual. Você crê que há um só Deus? Nossa, isso é extraordinário. Você faz bem, mas eu preciso te dar uma notícia. Isso também, o diabo, o demônio, também é. Ou seja, esse título, ele também recebe. Até porque ele não tem dúvida nenhuma. E se tem alguém que não tem motivo nenhum para não crer,
esse alguém é ele, que já está no contexto espiritual. Então me parece que a grande essência da igreja é tornar essa proposta viável, é fazer com que as pessoas que entram pelas portas, é fazer com que as pessoas que acessam esse ambiente consigam primeiro se tornarem crentes, porque aqui entra ateus, e entra pessoas que não são ou não se intitulam ateus, mas que não têm envolvimento nenhum com Deus. Você sabe que por muitas vezes, eu confesso a você, eu dizia que era cristão, mas nunca fui. Mas se alguém perguntasse numa ficha, alguma coisa, você é crente, isso é o quê? Sou católico, não praticante. Eu não sei como é que alguém pode ser alguma coisa que não pratica. Eu sou um honesto não praticante.